do nosso cenário. É o tempo de cegar e tu, sem vacilar, declaraste sem temor, não posso trabalhar. Vem enquanto Cristo Mestre está a te chamar, jovem, jovem, ó vem trabalhar. Vem ver os campos brancos já estão, aguardando braços que o cegarão. Jovem desperta, faz-te pronto e alerta, queiras logo dar o hino de louvor ao Senhor. Jesus é a guerra de Sião. E vamos cantar a última estrofe. Amanhã já vai passando, não mais voltará, da colheita o tempo, brevemente findará, e perante o teu Senhor vazio te acharás, jovem, jovem, obedece já, amém, aleluia, e neste oportuno tempo para Deus, obedece já agora, enquanto nós temos tempo. Louvado seja Deus. Última estrofe. Amanhã já vai passando, não mais voltará. Perto o tempo ao tempo, breve, perto ficará. Teu Senhor vazio deixará. Jovem, jovem, obedece já. Vem, Deus, campos brancos já estão. Vem, dentro braços que o chegarão. Jovem, desperta, faz-te pronto e alerta, queiras logo responderes de ti. Senhor, olha, esse ar é bem quando está. E curiosa não será. Jovem, desperta, faz-te pronto e alerta, poucos dias não prestam para o seu amor. Louvado seja Deus, aleluia, nós faremos isto mais vezes, mas enquanto estamos de pé, então, o caro irmão, o amigo, faz favor de dar o bem-vindo ao seu irmão, ao seu amigo que está ao seu lado ou atrás de si. Logo mais nós vamos dar o cordial bem-vindo aos pastores que foram convidados para estarem no nosso congresso e ministrarem também. Mas agora...
o Salvador, maravilhoso, Consolador, Deus poderoso e Pai da eternidade. Maravilhoso, Consolador, o Rei dos Reis. Jesus é a pedra que foi posta em Sião. Jesus é a pedra que foi posta em Sião. Uma pedra forte e segura, preciosa, pedra da esquina, pedra da esquina. Uma pedra forte e segura, preciosa, Jesus Cristo, o Salvador. Jesus é a pedra que foi posta em Sião. Jesus é a pedra que foi posta em Sião. Uma pedra forte e segura, preciosa, pedra da esquina, pedra da esquina. Uma pedra forte e segura, preciosa, Jesus Cristo, o Salvador. Maravilhoso, Consolador, Deus poderoso e Pai da eternidade. Maravilhoso, Consolador, o Rei dos Reis. Jesus é a pedra que foi posta em Sião. Jesus é a pedra que foi posta em Sião. Uma pedra forte e segura, preciosa, pedra da esquina, pedra da esquina. Uma pedra forte e segura, preciosa, Jesus Cristo, o Salvador. Maravilhoso, Consolador, Deus poderoso e Pai da eternidade. Maravilhoso, Consolador, o Rei dos Reis. Maravilhoso, Consolador, Deus poderoso e Pai da eternidade. Maravilhoso, Consolador, o Rei dos Reis. O Rei dos Reis. O Rei dos Reis. Eu sempre glória do Senhor, porque acredito sinceramente que antes que nós chegássemos cá, o Espírito do Senhor já se encontrava aqui. Foi-me pedido para contar um pouco do meu testemunho. Vou já avisar os irmãos que ele não é nada de especial, é um testemunho um pouco banal, mas, no entanto, eu glorifico o Senhor na medida em que Jesus operou na minha vida o maior milagre que Ele pode operar na vida de um ser humano. A dizer, estou a me referir à salvação da nossa alma. E para mim foi durante um congresso em 1986 que assisti pela primeira vez um congresso que se cá em Paris, que o Senhor falou verdadeiramente no meu coração e que eu me decidi tomar a decisão de me entregar a Ele. Apesar de ter nascido num lar familiar crente, pronto, até a idade dos 6 anos, assisti aos estudos franceses, né, lá em Saint-Étienne. Depois o Senhor permitiu que a obra em língua portuguesa abrisse em Saint-Étienne e foi a partir daí, desse momento, que eu comecei a assistir à escola dominical em língua portuguesa e comecei a frequentar os cultos diariamente. Vim assistir o congresso várias vezes e em 86 o Senhor falou verdadeiramente no meu coração e tomei a decisão para me entregar a Ele. Não tem sido fácil a partir desse momento, mas eu sei que o Senhor me tem guardado, me tem ajudado e nos tem
isto nos tem guardado lá na minha igreja local, apesar de ser uma congregação muito pequenina, sempre cresci com os irmãos idosos, não tive essa oportunidade de frequentar assim mais jovens, mas é assim que os irmãos mais idosos, vemos na presença do Senhor, ainda são jovens e são capazes de correr até a menção social. Só queria deixar mais um reconforto para os irmãos, que nós possamos todos juntos servir ao nosso glorioso Deus e abrir totalmente o nosso coração para que Ele venha aperfeiçoar a sua obra em nós. E o Senhor nos abençoe. Tremendo é o nosso Deus. Tudo era muito bom e perfeito. Tremendo é o nosso Deus. O Senhor não brincou quando passou por do Éden. É para nós que Ele derramou o seu sangue. A sua volta está próxima, devemos estar prontos. Tremendo é o nosso Deus. Tremendo é o nosso Deus, é do céu com poder, sabedoria, amor. Tremendo é o nosso Deus, tremendo é o nosso Deus, reina do céu com poder, sabedoria, amor. Tremendo é o nosso Deus. Quando o céu era escuro à noite, Tremendo é o nosso Deus. a lua, as trevas iam iluminar. Tremendo é o nosso Deus. Seu juízo caiu, sucedeu-lhe, graças com paixão nos deu na cruz. Espero que não tenham esquecido que Tremendo é o nosso Deus. tremendo é o nosso Deus, reina do céu com poder, sabedoria, amor. Tremendo é o nosso Deus, tremendo é o nosso Deus, reina do céu com poder, sabedoria, amor. Tremendo é o nosso Deus, tremendo é o nosso Deus, reina do céu com poder, sabedoria, amor. Tremendo é o nosso Deus, tremendo é o nosso Deus, reina do céu com poder, sabedoria, amor. Tremendo é o nosso Deus, tremendo é o nosso Deus, reina do céu com poder, sabedoria, amor. Tremendo é o nosso Deus, tremendo é o nosso Deus, tremendo é o nosso Deus. Tremendo é o nosso Deus, amém. Aleluia, todo-poderoso. É Ele e a Ele queremos render louvores e ações de graças. Queridos irmãos, juntos vamos cultuar agora e também mais uma vez a nossa oportunidade para cantarmos ao Senhor. O hino número 46 do nosso inário, e vamos também cultuar com a nossa oferta de amor para o nosso congresso, como os irmãos sabem, as muitas despesas que envolve a organização do congresso. Nós vamos cantar este hino número 46 e depois nós vamos pedir, não sei se já está a irmã Fátima e Elizabeth para cantar o hino. Seguidamente, nossa irmã Fátima e Elizabeth vão cantar o hino. Perdão, é o número 446, precisamente, com música, mas o número 4 para nós, e gostaria de dizer 46. Sim, senhor. Aleluia, glória a Deus. O perdão real vos entregou o Rei, a voz soldado seu, corajosos em
O hino que nós vamos cantar é em francês e diz que de dia em dia o véu se levanta. E diz também a estrofe que diz: eu me sinto indigna de ti. Pois é verdade, como o Senhor nos amou tanto, realmente é porque nós estamos aqui porque Ele nos salvou e por o seu grande amor. É por causa disso que nós estamos aqui agora e nós podemos glorificar o seu nome. Thank you.
Glórias ao nome de Jesus, irmãos. Aleluia. A Ele nós queremos honrar e glorificar ao Senhor. Queridos irmãos, nós vamos dar, aliás, eu vou apresentar os pastores que foram convidados para estar conosco neste congresso, 19º Congresso Juvenil entre os imigrantes na Europa. E assim, eu passo a apresentar os irmãos no vosso inário. Podem ficar com esta recordação, a fotografia. E o que dizemos ali é, naturalmente, uma coisa tão pequena relacionada com a biografia, com o que acontece e o que tem acontecido com estes valorosos homens de Deus que durante muitos anos eles aprenderam a dizer: Senhor, conta, Senhor, conta conosco. E glória ao Senhor, temos acompanhado desde muito perto e desde dezenas de anos o ministério tanto de um como de outro, servo de Deus, e louvado seja o Senhor. Podemos dizer que a bênção do Senhor os tem auxiliado e que no meio de grandes aflições os nossos irmãos aprenderam a vencer também. Aleluia. É um prazer para mim muito grande apresentar-vos o nosso caro irmão, pastor José Carlos, como eu dizia ontem à noite, tanto um como o outro, velhos amigos, irmãos, companheiros, homens de Deus. E o nosso caro irmão, pastor Manuel Joana, está pastoreando, como os irmãos podem ler, a Assembleia de Deus em Alverca e as suas missões, assim como o nosso caro irmão pastor José Carlos, pastoreia a Assembleia de Deus propriamente em Trajouce e naturalmente as suas missões, onde o nosso irmão se radicou depois de vir dos Estados Unidos da América. Mas temos também o nosso caro irmão pastor Albino, que aprendeu também a trabalhar já na imigração, ligado à obra do Senhor na Suíça. Nosso irmão é pastor da Assembleia de Deus em Leiria, mas nosso irmão fez também um esforço para estar aqui neste congresso, naturalmente também alegrando-se conosco nas alegrias e também entristecendo-se nas tristezas. Então, apreciei o esforço do nosso caro irmão Albino, um homem cheio de boa vontade que todos nós apreciamos, porque nosso irmão não conhece a altura de montanhas, não é verdade? E ele consegue superá-las, consegue alcançá-las, ultrapassá-las, e não há dúvida nenhuma que o nosso Albino é sempre, o nosso querido irmão pastor, é sempre um encorajamento para nós. À minha direita está o nosso ancião Isaías, que os irmãos conhecem muito bem, já é da casa, não é? É o nosso irmão ancião da igreja de Wiesbaden, na Alemanha, e também o nosso evangelista Filipe. Eu estou vendo o nosso caro irmão pastor Pinho, da área de Roubaix e de Bruxelas. Portanto, o nosso irmão tem chegado já. Há pouco vi a esposa do nosso irmão Lourenço, e eu estava aqui no meu computador à procura, a ver se conseguia localizar o nome da nossa querida irmã, mas irmã, inacreditavelmente, olha, irmã, eu não me recordo do seu nome. É verdade, é mesmo, irmã. Veja lá como é fácil depois de nós sabermos. É mesmo a nossa querida irmã Irene. Aleluia. Sim, senhor. Que coisa bonita. Também o nosso jovem José, que está estudando na escola bíblica, ele tem vindo também. Não sei se o François está também, Nina. O François não está, está amanhã. Então, amanhã nós vamos dar um bem-vindo mais, naturalmente, mais caloroso a todo mundo. Todavia, queríamos apresentar já
os prezados irmãos. Como vós sabeis, o caro irmão pastor Tabulo foi impedido de estar connosco por causa deste acontecimento, naturalmente que, como já dissemos há pouco e orámos pela situação, nos atingiu de certo modo a todos também a partida para a glória dos seus netinhos. E os nossos caros irmãos pastores, incluindo também a nossa irmã Irene, o irmão Lourenço não veio. Não veio. Então, nossa irmã Irene, como demonstrava a esposa do irmão Lourenço, que durante muitos anos foi missionário também desta igreja. Então, a nossa irmã José e também outros jovens. Não sei se a Cristina também veio, o irmão Batista. Não veio a Cristina. Então, vamos naturalmente dar um bem-vindo aos nossos caros irmãos, aleluia, e desejar que o Senhor os use e utilize nas suas mãos para a glória do seu grande nome. Então, juntos, vamos dizer que os nossos irmãos estão muito bem-vindos. Bem-vindos, queridos irmãos, amém? Bem-vindos. Deus abençoe a cada um de nós. Oremos novamente ao Senhor e depois vamos ouvir o nosso irmão Filipe, um trio, sua esposa e o Patrick. E logo mais, irmãos, vamos naturalmente preparar os nossos corações para o primeiro estudo bíblico pelo nosso caro irmão pastor Manuel Joana. Yeah.
irmãos, se não se importassem, nós ficaríamos provavelmente em pé, todos. Vamos pedir ao Senhor que use o seu servo para a glória. É um prazer para mim estar aqui neste congresso juvenil e quero dizer-vos que de todo o coração me alegro convosco porque realmente sentimos desde o início a operação maravilhosa do Espírito Santo que está no nosso meio, que vai operar, que vai abençoar e é Ele que nós queremos dar toda a liberdade para que Ele possa atuar nos nossos corações também aqui neste lugar e certamente nos dias que se vão seguir. Trago para vós também saudações da Igreja do Senhor, que o Senhor nos tem confiado ali em Portugal e certamente que todos vós se sentem também identificados com o povo do Senhor que se encontra ali naquele país, que ao fim e ao cabo é o país que nós amamos e estamos certos que muitos mesmo dos mais jovens que já nasceram por aqui, ainda assim é a terra dos vossos pais e estão certo ligados com eles. Assim nós vos saudamos no nome do Senhor e alguns companheiros também que enviaram saudações para os obreiros aqui e para os congressistas em geral. Nós queremos dizer a todos vós que o povo do Senhor também ali ficou orando pelos resultados deste congresso. E muito em especial que haja vidas dedicadas e consagradas ao serviço do Senhor. Queremos saudar também a comissão organizadora, porque eles, sem dúvida alguma, têm uma tarefa difícil e nós estamos agradecidos pela hospitalidade que nos têm dado, pelo carinho que nos têm dispensado e certamente Deus vai retribuir a cada um de vós e a eles também. E as nossas orações, a cada dia até terminar este congresso, deve ser para que o Senhor lhes dê graça, para que até ao final eles possam desempenhar a sua missão e no fim todos nos podemos alegrar dizendo que valeu a pena estar neste lugar. Eu estou certo que no final nós podemos dizer o mesmo que um dia disseram Tiago, João e Pedro, quando o Senhor estava num determinado lugar com eles e eles estavam tão felizes, tão abençoados com o que se estava a passar, que eles disseram ao Senhor, bom é estarmos aqui. E eu gostaria de que nós sentíssemos o mesmo ao longo destes dias e que no final nós tivéssemos o mesmo sentimento que eles tiveram. Senhor, façamos de facto 3 tendas, 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Eles ficavam de fora e nós, na verdade, queremos exaltar o Senhor, queremos glorificá-lo, porque quando nós o fazemos, nós não nos importamos de ficar de fora, não nos importamos de ficar reduzidos. Por isso, nesta tarde, o meu desejo é que cada um se sinta bem na presença do Senhor e neste lugar. O tema que vós escolhestes para este congresso foi extraordinário, tempo para Deus. E nós sabemos, sem dúvida, sentimos que nos dias que estamos vivendo há tempo para tudo ao cimo da terra. Tempo para a maldade, tempo para pecar, tempo para tudo que de facto os homens e as mulheres têm, mas não têm tempo para Deus. Mas nós louvamos o Senhor, porque há um povo que quis disponibilizar o seu tempo e quis estar neste lugar, buscando ao Senhor de todo o coração, gastando tempo para Deus. É extraordinário, porque quando nós assim o fazemos, Deus nos recompensa. Louvado seja o nome bendito do Senhor. Eu gostaria em primeiro de ler-vos uma porção das Escrituras no Evangelho segundo São João, no capítulo 6, e nós vamos começar no verso 5 e iremos continuar até o versículo 14. Evangelho segundo São João, capítulo 6, versículo 5. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pães para lhe dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe, não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus, está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos.
Mas que é isto para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. E assentaram-se depois os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes quando queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada, que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Até aqui a bendita palavra do Senhor. Meus queridos irmãos, e sobretudo os jovens que estão aqui nesta tarde, eu gostaria de colocar a seguinte pergunta: o que é que os jovens de hoje precisam? E a resposta, ela está dada. A resposta está no tema que cada um de vocês escolheu. A resposta é que cada jovem nos nossos dias precisa tirar tempo para Deus. Precisa, sem dúvida alguma, separar do seu tempo para Deus. E assim nós podemos compreender a importância de Deus na nossa vida. Quando nós tiramos tempo para Ele, quando nós gastamos tempo para Deus, nós somos abençoados, porque o nosso Deus, Ele tem um propósito: abençoar aqueles que se chegam a Ele. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Então nós encontramos em todo o contexto daquilo que acabámos de ler, sem dúvida alguma, um homem que ele pôde dizer ao Senhor: está aqui um rapaz. E era precisamente com isto que eu gostaria de me ocupar. Está aqui um rapaz. Diz sem dúvida alguma o verso em questão, quando na verdade o Senhor, Ele tinha pedido aos seus discípulos e sobretudo a um deles em primeiro lugar, Ele o chamou, Ele falou com ele e Ele não trouxe uma resposta. É interessante notar que a cena que aqui se apresentava numa montanha, quando nós podemos ver que a multidão ia ter com Jesus. E é interessante pensar nisto. A multidão tinha os seus problemas. Eles souberam que o Senhor já tinha solucionado muitos outros problemas. E por causa dos sinais que Ele fizera, eles estavam agora correndo para Jesus. Estavam subindo a montanha. Queriam chegar até Ele. Uma montanha faminta, sem dúvida alguma, de homens famintos. E estava naquele momento, na presença de Jesus. Ele sabia que, além de todas as outras necessidades, eles tinham fome. E nós podemos compreender que aqueles que procuram Jesus, eles, sem dúvida alguma, sempre estão subindo. Como ouvimos ontem na mensagem que o pastor José Carlos, a determinada altura, estava entregando. Aqueles que, na verdade, veem o Filho de Deus, quando Ele é erguido, eles não ficam também na terra, eles são atraídos a Ele. E a multidão que, na verdade, corre para Jesus, ela está subindo. E aqueles que sobem se alegram, aqueles que sobem são saciados, aqueles que sobem, sem dúvida alguma, as suas necessidades, elas são preenchidas. Por isso nós podemos compreender nesta tarde a importância de nós corrermos para Jesus, a importância de nós estarmos com Ele, a importância de nós buscarmos nele aquilo que nos faz falta. É interessante notar aqui que as tentativas para encontrar respostas, elas sem dúvida alguma foram muitas também. E nós podemos ver que o Senhor Jesus chamou um dos seus discípulos, chamou Filipe, e este não teve resposta. É interessante notar isto. Filipe não teve resposta. Ele procurou, sem dúvida alguma, em tudo o que havia nos recursos. Talvez ele chamou Judas e perguntou quanto tu havia na bolsa. E ao dizer que havia 200 denários, ele se interrogou e, ficando apenas com aquele dinheiro, ele disse: Senhor, não temos solução. 200 denários não é suficiente nem para distribuir sequer um pedaço a cada um. Filipe não teve resposta. Mas é interessante que André achou a resposta. E eu quero dizer-vos que quando nós estamos na presença de Deus, não temos resposta para a solução dos problemas da humanidade, não temos resposta para os problemas que se nos apresentam, mas eu quero dizer-vos, quando nós buscamos, nós encontramos a resposta. Louvado seja o nome bendito do Senhor. E a resposta de André para o Senhor era esta: Senhor, está ali um rapaz.
Está ali o rapaz. E ele disse o que é que o rapaz tinha. E eu quero dizer-vos que nesta tarde estão aqui muitos rapazes, estão aqui muitas meninas. E na verdade Deus quer alguma coisa de vós. Deus quer usar o que vós tendes. Deus quer sem dúvida alguma vos chamar para o seu serviço. E Ele quer que cada um entenda o que o Senhor deseja de cada um. É interessante pensarmos nisto. Quando há tantos convites nos dias que vivemos, tantos convites para o mundo onde nós estamos inseridos, tantos convites para ocuparmos nele o nosso tempo. Jovens, o Senhor vos tem salvo. Ele tem, sem dúvida alguma, vos tirado das trevas da imundície deste mundo. Ele tem proporcionado que muitos de vós tendes nascido num lar cristão, onde os vossos pais, desde pequenos, vos têm trazido à casa do Senhor. Não desperdiceis aquilo que o Senhor vos tem dado, a oportunidade de o servirdes, a oportunidade realmente de viverdes a vida que vale a pena viver. Porque muitos nos nossos dias, eles não têm mais gosto na vida, não têm mais prazer na vida. E sabem porquê? Porque eles gastam o seu tempo, gastam a sua saúde, gastam o seu dinheiro, gastam os talentos que têm neste mundo podre e miserável. Mas vós sois convidados, sem dúvida alguma, para dar-vos a Deus aquilo que têm, o melhor da vossa vida, o melhor do vosso esforço. E a Bíblia diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. É interessante pensar-nos que o Senhor que vos tem chamado, que o Senhor que vos tem salvo, Ele tem um propósito para a vossa vida. Por isso, eu digo-vos que a nossa esperança, ela na verdade não está nos Filipos, nem mesmo nos Andrés, mas a nossa resposta, ela está sem dúvida alguma quando nós trazemos, sem dúvida, como André trouxe, algo ao Senhor que é útil, algo que realmente o Senhor quer usar para a sua glória. E aqui entendemos o que pode ser feito quando eles trazem para o Senhor aquilo que nós podemos encontrar de belo e de precioso. É sem dúvida, meus irmãos, uma juventude sadia, uma juventude que tem alguma coisa para dar a este mundo, uma juventude que tem algo que pode saciar as multidões que estão à nossa volta. Ele, André, trouxe sem dúvida alguma um jovem, e vamos transportar isso para o campo espiritual. Um jovem com uma fé fresca. Porque realmente alguns são jovens, mas já estão cansados de viver, já estão cansados de rotina, já estão cansados de muita coisa e dizem: não acho contentamento, não estou mais disposto a andar nos caminhos do Senhor. Aquilo que os meus pais me disseram já não me satisfaz. E eu posso recordar-vos um dia, um jovem sincero, quando ele disse ao Senhor, quando um anjo chegou junto dele, ele disse: onde está o que é feito daquilo que os meus pais falaram, daquilo que os nossos pais nos disseram, quando eles saíram do Egito, quando aquilo que aconteceu pelo deserto, eles mostraram os milagres, eles falaram da bênção de Deus, mas nós estamos vivendo aqui, pobres e miseráveis, nós estamos aqui fugindo dos nossos inimigos, nós não temos mais como nos alimentar, e estamos frustrados. E o Senhor disse a Gideão: Gideão, vai nesta tua força. E é interessante, jovens, o Senhor quer que cada um de vós ache nele uma fé fresca, uma fé saudável, uma fé que vos dá gosto e alegria de viver. E vós, sem dúvida alguma, sois convidados para este congresso juvenil, para que a vossa fé, ela possa ser uma fé fresca, uma fé saudável, uma fé que vale a pena ter para outros, para que outros possam ser abençoados. Por isso, eu quero dizer-vos de todo o meu coração que o Senhor conta convosco. Louvado seja o nome bendito do Senhor. Vemos na história de Israel não apenas Gideão, mas vemos outros que Deus usou na sua juventude e que eles pela vida fora jamais se esqueceram dos conselhos do Senhor, dos seus caminhos, porque nos dias da sua juventude eles buscaram o Senhor de todo o coração. Eles tiveram uma experiência com Deus. Eu recordo-me, por exemplo, de um Saul, a quem Deus um dia colocou sobre o trono de Israel. E Deus, ao colocar Saul sobre o trono de Israel, este Saul achou que a presunção era, sem dúvida alguma, bem mais importante do que uma vida de dedicação ao Senhor. Quando ele foi colocado rei sobre Israel, era humilde, era simples, mas logo mais que ele estava agora em rei de Israel, ele se tornou presunçoso. Ele desviou-se dos caminhos do Senhor. E ele não era mais o homem que Deus queria continuar a usar.
Eu quero dizer-vos que, com toda a sua pompa, com toda a sua dignidade humana, ele não conseguiu agradar a Deus. Mas sabem porquê? Porque ele não estava gastando tempo com Deus. E aqueles que não gastam tempo com Deus, eles não têm uma experiência com Deus. Então o Senhor deu uma mensagem ao profeta. E Samuel, ele é incumbido de chegar à casa de Jessé. E ao chegar ali, ele viu uma mesa que estava preparada. Ele viu, sem dúvida alguma, um pai que estava ocupado com os seus filhos e que estavam à sua volta para ver qual deles o Senhor tinha escolhido para ser rei em Israel. Ele, sem dúvida alguma, tinha orgulho em todos aqueles filhos que estavam à volta daquela mesa, porque estes eram homens agora capazes de engrossar já as fileiras do exército de Israel. Todavia, um deles iria ter um privilégio que os outros não teriam, mas que seriam, sem dúvida alguma, também abençoados, porque um deles iria ser elevado a rei sobre Israel. Mas o profeta, ao olhá-los, ele, sem dúvida alguma, como qualquer um de nós, que por vezes olha a juventude que está à nossa volta e pensamos, é este ou aquele que o Senhor quer usar, mas a aparência dos homens, ela engana. Sem dúvida alguma, Deus está atento para o coração de cada um de vós. Ele sabe o que cada um de vós precisa. Ele sabe o que cada um de vós necessita. Mas Ele sabe também o estado do vosso coração para desejar aquilo que Deus vos quer dar. Por isso, não era o Eliabe, nem tampouco os seus irmãos que se seguiram. Era, sem dúvida alguma, não eram entre os filhos mais velhos de Jessé que Deus tinha o seu agrado, que Deus tinha o seu contentamento. Mas era no jovem Davi, aquele jovem que vinha de um pastorado fresco, de uma comunhão sadia com Deus, de um tempo de dedicação. Davi tinha tempo para Deus, Davi tinha testemunho, Davi tinha experiência. E na hora certa, ele provou que tinha testemunho, ele provou que tinha experiência, ele provou que tinha comunhão com Deus. Não chega a dizer que agrada a Deus, não chega a dizer eu quero servir o Senhor. É preciso ter testemunho, é preciso ter experiência, é preciso gastar tempo com Deus. E Davi, na hora certa, podia dizer ao rei, àquele rei que não tinha soluções para derrotar a Golias, eu tive uma experiência com Deus, eu já vi Deus livrar o rebanho onde eu estava servindo. E este homem podia dizer que matou um leão no nome do Senhor, que matou um urso no nome do Senhor. E não era apenas palavras, na hora certa ele pôde matar Golias. Sabem porquê? Porque ele conhecia a Deus, louvado seja o Senhor. Ele tinha gasto tempo com Deus, ele tinha dispensado tempo a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, quando nós pensamos nestas palavras maravilhosas, quando nós pensamos naquilo que aconteceu, nós ficamos verdadeiramente felizes. Mas, meus irmãos, eu quero chamar agora a vossa atenção também para, não apenas para os jovens, mas para aqueles que estão aqui. Não somente os que estão aí de mais idade na parte de baixo, mas também nós os que estamos aqui na plataforma. Estava ali um rapaz, mas este rapaz precisava de um homem. Estava ali um rapaz que precisava de um homem. E é interessante notar isto. Todos os rapazes, todas as meninas, elas precisam de um homem ou de uma mulher de Deus na sua vida. Bendito e louvado seja o nome do Senhor. E é interessante que esse homem de Deus, essa mulher de Deus, algumas vezes é o seu pai ou é a sua mãe, outras vezes é a sua avó. Eu posso recordar-vos a fé que o apóstolo Paulo exaltou de Timóteo, que ele tinha, desde os dias da sua meninice, aprendido num lar sadio, num lar onde havia uma mãe e uma avó, que realmente lhe ensinaram as sagradas letras. Vocês devem dar graças a Deus pelos vossos pais, que vos têm ensinado a palavra do Senhor, que vos têm trazido à casa do Senhor, por aqueles que têm sido vossos amigos. Talvez alguns estão aqui que não têm pais, que são cristãos, mas têm tido um homem ou uma mulher de Deus que vos ajudou, que vos usou, que realmente apostou em vocês e que vos trouxe à casa do Senhor. Talvez alguns andavam por estas ruas sem saber o que fazer, mas um dia houve alguém que vos falou de Jesus. Houve alguém que viu em vós algo precioso, algo que podia ser útil para Deus. Daí que nós encontramos esta grande oportunidade que André teve a oportunidade de levar ao Senhor um rapaz que estava ali. Ele tinha alguns pães e tinha alguns peixes. Um homem é necessário, ou uma mulher de Deus, para trazer rapazes ao Senhor Jesus Cristo nos dias da sua mocidade. Para trazê-los a Jesus. E vocês sabem que milhares são ganhos para Cristo todos os anos, através de homens e de mulheres dedicados,
que gastam a sua vida, que têm tempo para Deus e que oram pela juventude. Não apenas criticam os erros dos jovens, não apenas criticam as atitudes, por vezes que não são tão corretas, mas que são capazes de ver neles, no amanhã, homens firmes, mulheres firmes, que são capazes de lembrar-se: com o Senhor este jovem vai melhorar, com o Senhor esta menina vai mudar. Irmãos, nós temos que ver mais além, temos que ver, sem dúvida alguma, naqueles tão insignificantes, mas que Deus pode transformar e que Deus pode usar para a sua glória. Louvado seja o nome bendito do Senhor. É preciso alcançar a juventude. E os irmãos sabem que as estatísticas mostram como realmente eles estão arruinando neste mundo cada vez mais. A droga é um flagelo terrível. Encontramos tantos outros caminhos em que a juventude dos nossos dias não encontra o primeiro emprego e vêm-se frustrados e dizem: não acredito mais na sociedade, não acredito mais na família, a minha vida não tem mais sentido. E o suicídio entre a juventude está a aumentar também. Mas é preciso aparecer homens e mulheres que realmente gastam tempo com Deus, que gastam o seu tempo e dizem: Senhor, dá-me homens, dá-me jovens, dá-me meninas, dá-me rapazes para eu conduzir para a tua casa, para serem encaminhados e serem usados para a tua. Precisamos de homens e de mulheres para inspirar e ensinar os jovens nos nossos dias. As estatísticas dizem que o protestantismo está a perder entre 50% a 70% dos seus jovens, com idades compreendidas entre os 12 e os 19 anos. A fase da adolescência. Uma fase difícil. Muitos dos que estão nestas idades certamente que sabem compreender e por vezes não são compreendidos e pensam que ninguém os ama e que ninguém gosta deles. Não são homens nem mulheres afirmadas já. E nesta atitude também não são crianças. E algumas vezes é nestas idades que há os maiores problemas. E meus irmãos, porquê? As estatísticas mostram que estes rapazes e estas meninas que se perdem nestas idades entre os 12 e os 19 anos, eu quero dizer-vos, em grande parte, pela falta do culto do Mestre. Muitos de vós, de mais idade que estão aqui, se recordam dos anos 70, em que era muito raro não haver, no mais simples lar cristão, um culto do Mestre. Mas hoje há mais livros, hoje há mais cultos, hoje há mais retiros, hoje há mais encontros, hoje há mais convívio, hoje há mais comunhão. Não é preciso esses cultos domésticos. E eu quero dizer-vos que isto é um erro tremendo e que o Senhor nos ajude a voltar às veredas antigas. Que o Senhor nos ajude a encontrar ainda na família uma força para ficarmos juntos. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos, para que nós possamos compreender que é preciso um homem, sem dúvida alguma, para brincar com um jovem, para brincar com uma menina. A família que ora junta, ela fica junta também. A família realmente que brinca junta, ela fica junta também. Nós precisamos cada vez mais orar pelas famílias, orar realmente para que as famílias tenham tempo para Deus. Algumas vezes nós ficamos a pensar em pais que não têm mais tempo para os seus filhos, em mães que não se ocupam mais com as suas filhas, e talvez possam pensar: isso é responsabilidade do pastor, isso é responsabilidade realmente dos líderes espirituais, isso é responsabilidade dos professores da escola dominical. Mas pais que estáis aqui, isso é a vossa responsabilidade, isso é sem dúvida alguma o vosso dever, e o Senhor exige de cada um de vós que fiquem de joelhos na presença de Deus, gastem tempo com Deus e que possam dizer: Senhor, ajuda os meus filhos a seguirem os teus caminhos. É preciso tempo para Deus, é preciso tempo para os pais, tempo para os filhos, tempo para os jovens em geral, tempo para cada um de nós, porque o Senhor exige de cada um de nós que gastemos tempo na sua presença. Aleluia! E está aqui um rapaz que precisa não somente de um homem, mas está aqui um rapaz que precisa de um mestre. Aquele jovem encontrou um homem na sua vida que ele nunca mais esqueceu.
esse homem chamava-se André. Os irmãos sabem que a Bíblia, ela fala muito, sobretudo os evangelistas falam muito de Pedro, Tiago e João. A sua liderança era muito forte. Eles andavam muito perto de Jesus. E mais tarde nós vemos realmente nomes como André, que eles ficam completamente desconhecidos, sobretudo no início do livro dos Atos. Mas jamais Deus esquece aqueles que encontram um jovem e que o levam ao mestre. Jamais Deus esquece, sem dúvida alguma, dos Andrés que há por esta vida fora, que há pelas igrejas, e que realmente ficam quase no anonimato, mas não importa que não sejam reconhecidos pelos homens, importa que Deus reconheça o seu trabalho. Deus procura, sem dúvida alguma, rapazes que precisam de um mestre. E este homem, André, ele não levou, sem dúvida, este rapaz a si mesmo. Ele levou André junto do mestre por excelência. E assim nós podemos compreender que este rapaz estava, sem dúvida, com uma necessidade muito grande de ser ensinado por Cristo. Ele tinha uns poucos de pães, ele tinha os peixes. Ele não tinha muita coisa, mas ele tinha que aprender com o mestre. E algumas vezes nós sabemos o pouco valor que nós atribuímos ao que temos, ficamos limitados. Ficamos, por vezes, sem saber o que fazer com aquilo que temos. Mas quando aquilo que nós temos é conduzido por alguém a colocarmos os nossos votos, a colocarmos realmente os nossos valores aos pés do Senhor Jesus Cristo, quando alguém nos ajuda a chegar até lá, então o Mestre nos faz connosco coisas muito grandes. Ele faz com aquilo que temos, aquilo que nós jamais imaginámos, aquilo que jamais entendemos, aquilo que jamais pudemos compreender que podia acontecer. Nós vemos aqui que ele veio preparado, sem dúvida alguma. Este jovem veio preparado para ficar tempo suficiente. Ele trouxe o seu lanche. E é interessante pensar nisto. Este jovem não disse: eu vou realmente àquela montanha e vou ali por mera curiosidade. E logo mais eu vou voltar para a minha aldeia, para a minha terra, para a minha casa, para me alimentar. Não. Ele veio e trouxe o seu lanche. Deixem-me perguntar, nesta tarde aqui neste lugar, será que vocês vieram para este congresso para brincar? Será que vocês vieram para este congresso para passar algum tempo? Será que vocês vieram para este congresso e trouxeram o seu lanche? Será que vocês têm a vossa Bíblia? Será que têm este pão maravilhoso? Será que vocês têm, sem dúvida para Deus, aquele tempo que é preciso, que é necessário? Nós encontramos que este jovem trouxe o seu lanche. E porque ele trouxe o seu lanche, aquele pão que ele trouxe era suficiente para alimentar a multidão. Ele não sabia, talvez tu não sabes, que aquilo que Deus realmente espera de ti, o pouco que tu trouxeste, se o Senhor usar, se o Senhor abençoar, tu podes alimentar muitas multidões ao longo da tua vida. Louvado seja o nome bendito do Senhor. Todos os rapazes, meus amigos, todos os rapazes, meus irmãos, precisam de um mestre. E André encontrou um homem, sem dúvida alguma. Era apenas um rapaz, mas seria um homem de muito valor. No futuro, aquilo que viria a acontecer, e nós não sabemos, só a eternidade mostrará que, na verdade, o trabalho de André foi excelente, foi extraordinário. Portanto, ele tem que ter alguém, ou alguma coisa maior que ele mesmo. Quando nós podemos encontrar um que é maior que nós, um que realmente é o Senhor por excelência, um que aprendemos a amar e a respeitar, um que jamais esquecemos dos seus ensinos pela vida fora. Dizemos também que os homens encontram muitas vezes outros homens como eles, e ao encontrarem homens a quem eles passam a admirar, a quem eles passam realmente a respeitar pela vida fora, esses homens que eles aprenderam a amar e a respeitar, eles os igualam e em alguns casos até os ultrapassam. Deixe-vos dar-vos um exemplo. Quando uma criança começa por dar os seus primeiros passos, a pessoa que ele mais admira é o seu pai ou a sua mãe. Daí que nós normalmente vemos as crianças usarem os sapatos ou qualquer outro utensílio que pertence ao pai ou à mãe e começam por querer imitar o pai e a mãe, e eles apreciam e admiram muito o pai e a mãe, mas eles começam a crescer. E realmente nos nossos dias, vocês reparem que com muita facilidade, os nossos filhos, eles ficam maior que nós em altura, eles nos ultrapassam, e a determinada altura eles dizem, quando nós os aconselhamos, eles dizem: oh, isso já não é conselho para mim, tu já estás ultrapassado, ou estás a ficar velho. Eles já se sentem maiores, eles ficam realmente um pouco mais elevados até que os pais, mas à medida que os anos passam, e de facto eles têm os seus próprios filhos,
Eles vão dizer, de facto o meu pai tinha razão nos seus conselhos. E eles aqui apreciam há fases na sua vida. Primeiro, o pai é maior, a mãe é maior, logo mais eles são iguais e depois passam. Mas quando nós levamos alguém a conhecer um mestre, como Jesus, nós nunca o ultrapassaremos, jamais o passaremos, a sua glória está sempre em cima e nós passamos a admirá-lo e a amá-lo, porque Ele é maior que nós, porque Ele está acima, nós o aprendemos com Ele, nós o amamos, nós o respeitamos. E os jovens precisam encontrar este mestre. Louvado seja o nome bendito do Senhor. Nós precisamos deste mestre. Este mestre, por excelência, tem que estar diante dos nossos olhos. Ninguém é maior do que Ele. Ele é maior que o universo. Ele é maior que todas as coisas. Ele é o Senhor, louvado seja o nome do Senhor. É este Senhor que nos fascina. É este Senhor que nós amamos. É este Senhor que nós queremos exaltar. Glória ao nome bendito do Senhor. Meus irmãos, alguns rapazes são ensinados, sem dúvida alguma, por Cristo. E este rapaz trouxe os seus pães, trouxe os seus peixes, pô-los na presença do Senhor à sua disposição. Então nós sabemos que muitos destes rapazes são os que fazem a diferença no reino dos céus. Alguns tornam-se grandes missionários, outros tornam-se realmente grandes professores, grandes pregadores, grandes músicos, grandes pastores, grandes ensinadores. E sabem porquê? Porque eles encontraram um que é maior do que eles, um que realmente os vai ensinar como podem ser úteis. Assim nós podemos compreender que realmente é isto que nós queremos e é isto que pretendemos atingir com este congresso: levar jovens a conhecer alguém que é maior que eles, alguém que é maior que os seus professores nas universidades, alguém que é maior que os seus pais, alguém que é maior que os seus pastores, alguém que é maior do que realmente o que mais admiram nesta vida. Jesus, louvado seja o Senhor. Ele é maior, Ele é o Senhor por excelência. Então nós podemos compreender que se alguns não encontrarem este mestre, se alguns não encontrarem este Senhor, sabe o que é que eles vão ser? Eles vão ser guiados por outros poderes. Eles vão ser guiados por outros homens. Eles vão ser guiados por outra fascinação. Então eles tornam-se tiranos, tornam-se assassinos, tornam-se novas na sociedade. E há um aviso que eu gostaria de deixar aqui. Jovem, não te juntes a estes. Não queiras que a tua vida seja guiada por outro poder, mas deixa que o poder de Deus nesta tarde comece desde já a tomar conta da tua vida. E à medida que o tempo avança, à medida que o tempo passa, à medida que realmente nós nos vamos aproximando daquela montanha, nós podemos ficar, de facto, fascinados. Porque quando chegamos na presença do Senhor, faz favor de notar, a palavra não se esgota. Este rapaz não comeu o pão, não ficou de facto a pensar: eu agora vou estar ali com aquela multidão toda, é melhor eu comer o meu pão, porque depois estou à volta de muitos e eles, sem dúvida alguma, terei talvez compartilhar do meu lanche e não vai chegar para mim e não vai chegar para os outros, e realmente melhor é eu esconder. Não, ele guardou o seu lanche. E quando nós guardamos aquilo que o Senhor nos dá, vai chegar para nós, vai chegar para os outros e vai sobrar. As multidões vão ser alimentadas e o nome do Senhor vai ser glorificado. Aleluia! E está aqui um rapaz. Está aqui um rapaz que precisa de uma missão. Está aqui realmente um rapaz que precisa trabalhar. Está aqui um rapaz que ele tem necessidade de mostrar aquilo que tem. Se Jesus é o nosso mestre, não podemos ficar ociosos. Algumas vezes há pessoas que dizem assim: eu não tenho que fazer, eu não posso estar ocupado, porque realmente não há trabalho para mim lá na minha congregação, lá no lugar onde é que eu estou. Esse trabalho já está distribuído a outros, outros é que fazem, eu não tenho oportunidade. Mas lembra-te de uma coisa: quando tu encontrares o mestre, tu nunca mais ficarás sentado, tu nunca mais ficarás de braços cruzados, tu nunca mais ficarás a dizer que Deus não me usa, tu nunca mais ficarás a dizer que não há nada para ti. Porque tu, quando encontrares o mestre, tu terás um trabalho sempre a fazer, um trabalho sempre para realizar. Nós vamos ter uma missão, vamos ter um trabalho para Cristo. E muitos querem trabalhar para si próprios, para serem vistos. Mas aqueles que trabalham para Cristo, eles estão sempre ocupados. Louvado seja o nome do Senhor. Está aqui um rapaz que fez uma missão, e alguns, sem dúvida, entram no ministério. E o ministério cristão é alguma coisa preciosa, é alguma coisa bela,
mas há um preço muito grande a pagar. Este rapaz deu o seu lanche para alimentar uma multidão faminta. E vocês sabem que espiritualmente há muitas multidões famintas agora. E a vossa missão é esta. Um dia Jesus disse isto aos discípulos: dai-lhes vós de comer. Somos nós. Dai-lhes vós de comer. Foi o comer que este rapaz trazia para si, que ele teve que dar aos outros. E ao dar aos outros não lhe faltam nunca nada mais a ele. Então nós podemos compreender. Para outros rapazes, sem dúvida alguma, a missão será outra. Não será um ministério. Não será realmente o ministério da palavra. O ministério que Jesus deu à igreja. E encontramos que este é dado apenas a alguns. Não é àqueles que de facto querem, mas é àqueles que Deus dá. A vocação, ela não é, sem dúvida alguma, dada pelo homem, pela igreja, por qualquer outra identidade. A vocação é dada por Deus. Louvado seja o nome bendito do Senhor. Jovem, tu que estás aqui, talvez Deus quer usar para o ministério no futuro. Mas talvez Deus não tem de maneira alguma essa vontade e Ele quer usar-te ainda. Alguns irão, sem dúvida alguma, ser ocupados noutros trabalhos. Professores nas escolas. Sem dúvida alguma, outros poderão ser ainda homens que estarão num lugar de liderança em qualquer outro trabalho, que têm outras pessoas à sua volta e precisam ver em vós o exemplo de dedicação ao seu mestre, o exemplo do trabalho que podem fazer, não obstante estarem noutros trabalhos pessoais. Deus ainda vos quer usar para outros trabalhos na igreja, para a escola dominical, para a música, para o coro, para tantas outras coisas. E isto é muito importante. É importante que cada um se lembre que com o mestre você terá uma missão. E dirão outros, se uns podem ser usados para a música, para o canto, para a escola dominical, outros para o ministério, será que não há nada para mim? Será que eu não posso fazer mais nada? Certamente que sim. Há outros rapazes, há outras meninas, que a sua missão, a sua vocação, será sem dúvida alguma sempre serem aqueles que ganhem ao lado dos seus colegas, ao lado realmente de todos aqueles que vos rodeiam, uma posição em Cristo. E ter uma posição em Cristo é algo extraordinário, é algo muito belo, é algo maravilhoso. Já pensaste na tua escola que tu tens um trabalho grande a fazer, um trabalho maravilhoso que o Senhor tem colocado nas tuas mãos e que tu podes encontrar entre todos aqueles que os podes trazer ao Mestre, ao Senhor. Já pensaste realmente no teu emprego, no teu escritório, em qualquer lugar onde tu estás, na fábrica, em todos os outros lugares onde tu trabalhas? Já pensaste na responsabilidade que tu tens? Eles estão cheios de fome, eles têm os seus problemas, eles estão ali para ver Jesus, mas eles não veem Jesus em lugar algum, eles veem Jesus na tua vida e tu tens esta responsabilidade em conduzir outros a Cristo. É interessante, o tempo se está aproximando cada vez mais e cada vez nós vamos tendo tempo, o tempo mais ocupado. Mas jovens, tu tens que ter tempo para isso. O tempo urge. E neste congresso, cada homem, cada mulher que está aqui, cada responsável, cada pastor, precisa, sem dúvida, trazer um rapaz para o mestre. Precisa trazer uma menina para o mestre. Cada pai tem que sentir este grito lá bem no fundo da sua alma. Não fica apenas contente porque o seu filho, ele está caminhando para a escola dominical, porque realmente ele está numa classe, porque ele até já faz parte do coro, ou até já toca na música, mas você fica somente satisfeito quando ele é alguém que traz algo para dar ao Senhor, para ser uma bênção, para ser um servo ou uma serva de Deus, para alimentar outros. Este mundo está faminto, meus irmãos, e o tempo para Deus é tão importante. Alguns têm tempo para tudo, menos tempo para Deus. O Senhor quer nos usar, Ele quer realmente que os nossos atos eles possam sobressair mais do que as nossas palavras. Ele quer que cada homem procure um rapaz e o aconselhe. Ele quer que cada homem procure, sem dúvida, um rapaz e ore por ele. Tu estás orando pela juventude na igreja. Tu estás conduzindo outros ao Senhor. Quando nós nos falamos num congresso juvenil, alguns nem sequer se apercebem dos problemas da juventude. Mas neste congresso, o meu desejo, o desejo certamente do Senhor, o desejo do seu Espírito, é que o Senhor nesta tarde marque cada um de nós
e que possamos dizer desde já ao Senhor: Senhor, ajuda-me a ter tempo para Ti. Ajuda-me realmente a encontrar alguém que Tu possas usar para a Tua glória. Senhor, ajuda-me, Senhor. Eu preciso de fazer alguma coisa. Eu preciso realmente de ter para Ti, Senhor, uma oportunidade. Um dia, uma irmã, já de muita idade, ela tinha perdido o seu companheiro. O seu marido não tinha sido apenas o seu marido, tinha sido um companheiro, um amigo. E estávamos numa noite de passagem do ano. Este homem que tinha sido o seu companheiro e o seu amigo morreu. Esta mulher, ela não teve mais alegria na vida. A alegria saiu do seu corpo. Ela nunca mais riu. Ela nunca mais teve alegria para aqueles que a rodeavam. Ela nunca gerou filhos. E tinha uma moça que criou. E esta moça que ela criou, sem dúvida alguma, era para ela muito querida. Sempre a tratou como uma filha. Tinha agora também um neto desta filha adotiva. Desta filha que ela não gerou. E ela vivia todos os dias com muitas imagens na sua casa. Ela fez daquele cemitério, sem dúvida alguma, um museu de muitas pedras bonitas e brilhantes, onde ela não deixava que poeira alguma pousasse, pois tal era a dedicação de todos os dias. Ela chorava amargamente a perda daquele que tinha sido tão querido. E não havia nada que a consolasse. O tempo ia passando, os dias e os meses passaram, até que os anos vieram e, sem dúvida alguma, cada vez a sua tristeza era maior. Mas um dia, ela estava caminhando precisamente para a sua religião e a determinada altura alguém saiu ao caminho e falou-lhe de Jesus, falou-lhe sem dúvida alguma da palavra de Deus, ofereceu-lhe uma Bíblia. Ela foi para casa, abriu essa Bíblia e ao abrir a Bíblia ela leu uma passagem que está relacionada até com o tema que nós estamos tratando. E ao abrir, a mensagem que ela escutou foi esta: passa para a outra banda. Ela não entendeu aquilo, passa para a outra banda. Ela entendeu que a sua religião era a melhor que havia no mundo. Ela entendeu que o seu caminho era, sem dúvida alguma, o caminho certo. Não admitia que estava errada. Mas agora o Espírito Santo continuava a contender com ela: passa para a outra banda. E as palavras daquelas pessoas que lhe falaram de Jesus estavam nos seus ouvidos. Então ela foi orar. E lá no seu quarto ela falou com Deus e disse: Senhor, é verdade que Tu queres que eu mude, Senhor? Eu estou pronta a fazer isto. E o Senhor voltou a dizer-lhe: passa para a outra banda. Então ela foi ouvir a palavra do Senhor, ela aceitou Jesus como seu Salvador, e isto foi apenas uma mudança. Numa simples semana, pouco mais, ela começou a ter alegria no seu coração, ela começou a cantar, ela começou a louvar o Senhor, ela começou a limpar a sua casa, as imagens saíram da sua vida, a tristeza saía da sua vida, e ela realmente estava tão feliz na presença de Deus, que jamais o Senhor pôde de facto dar-lhe uma alegria tão grande que jamais alguém lhe conseguiu dar um dia. E todos viram a mudança nesta mulher. Entretanto, à sua beira havia alguém que estava atormentada, terrivelmente endemoniada, e já tinham corrido tudo. Bruxos e adivinhos, homens e mulheres de toda a espécie foram consultados e não podiam fazer nada por aquela moça. Então ele entrou naquela casa e falou de Jesus, falou da sua experiência. Esta experiência veio trazer alegria a lar, veio trazer libertação. Esta jovem foi liberta, o Senhor glorificou o seu nome. E meus irmãos, em pouco tempo, esta mulher, ela louvou o Senhor, e passado 3 meses, não apenas ela, não apenas esta jovem que foi liberta, mas sem dúvida alguma também o namorado daquela jovem aceitou Jesus como seu Salvador. Passado pouco tempo, ela disse: Senhor, obrigado por tudo aquilo que Tu fizeste. Um ano mais tarde, Deus falou com esses jovens, chamou-os para a sua obra, e louvado seja o Senhor. Ela hoje tem quase 90 anos e ela louva ao Senhor e diz: Senhor, obrigado, ganhem um filho, ganhem um servo, o Senhor está abençoando, e Deus chamou para a sua obra. Houve alguém que apostou neste rapaz que está falando convosco. Houve alguém que ganhou este rapaz, e este alguém foi uma mulher de Deus. É importante os Andrés, é importante homens e mulheres que são capazes de apostar nos jovens e que são capazes de ganhá-los e trazê-los ao Senhor com tudo aquilo que eles têm. Porque na verdade não há coisa mais bela e gloriosa que possamos dar a Deus, precisamente, que é a nossa vida. Meus irmãos,
Fiquemos na presença de Deus, gastemos tempo com Deus e o Senhor será glorificado. Os jovens serão ricamente abençoados, a sua vida mudará e eles aprenderão também a gastar tempo com Deus. Deus abençoe a todos vós e que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Glória ao Senhor, nós vamos ter agora um tempo com Deus. Filipe vai colocar um micro aqui à frente. Nós vamos dar a oportunidade para cada um que sente dirigir uma oração, não uma oração longa, mas talvez, quem sabe, um reafirmar de um tempo de compromisso com Deus. Oh Senhor, eu quero voltar, enfim, naturalmente, a ser aquilo que tu queres que eu seja. Então, cada um que sente a parte de Deus cheio de lugar e venha orar aqui, enquanto naturalmente entramos na presença de Deus. Olha, Senhor, muito obrigado. Louvamos já pela maneira como tu estás conduzindo, Senhor, dirigindo. Obrigado, Senhor, por tu falas e falas como realmente só tu sabes falar. Senhor, ajuda-nos a não ficarmos indiferentes, mas também, Senhor, a respondermos diante de Ti. Ah, meu Deus, levanta homens, mulheres, rapazes, raparigas que sentem esta chama, sentem este fogo, este desejo de tu deixarem para te seguir e servir. Oh, glórias ao teu nome. Pai, o que temos, nós trazemos a Ti. Usa, meu Deus, para a tua grande glória e opera também, opera, Jesus. Enche com o teu Espírito Santo, Senhor, nesta hora, neste tempo, meu Deus. Nós queremos que tu faças, Senhor, realmente aquilo que nós não conseguimos fazer, para que de facto, Senhor, nós possamos obedecer depois de tu teres feito a tua obra. Meu Deus, obrigado. Glória ao teu nome, aleluia. Glória ao teu nome. Confirma, Senhor, a tua presença no nosso meio. Pai, obrigado. Nós te agradecemos no precioso nome de Jesus. Amém. Assembleia a cantar este lindo corozinho. É bom que tires tempo para louvar, para servir
para adorar ao Senhor. Só os irmãos de Abraham, nós começamos convosco e depois deixamos o irmão. Vamos sentir a palavra. Aleluia. É bom pedir os tempos lá. efetivamente gravarmos na nossa mente, gravarmos em nosso coração, gravarmos no espaço que nós temos também para dedicar ao Senhor em cada dia, em cada momento. Mais uma vez, por favor, e depois alguns anúncios.